Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras, luz, câmera e ação, Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Certa vez, o apóstolo Paulo afirmou: perdoar os adversários é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. E você, é capaz de perdoar? Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista. E é sempre uma alegria, uma honra estar aqui com todos vocês todas as terças-feiras. E o assunto de hoje é sobre o perdão, que apesar de ser um ato nobre, nem sempre é fácil. E recebo o nosso querido Valentim Fernandes, da cidade de Matão. Valentim, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Esferas da Vida, hoje ao vivo. É uma honra tê-lo com a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite aos amigos que nos assistem. É uma honra para mim também. Eu agradeço já de antemão essa oportunidade para a gente poder conversar sobre o perdão, que é, como você disse, já um assunto de suma importância em nossas vidas. Eu costumo dizer que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. A menor distância entre nós e Deus, entre nós e a nossa evolução, passa necessariamente pelo perdão. Com certeza. E o Valentim Fernandes é expositor espírita, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec. E eu não posso deixar de falar aqui, Valentim, que eu conheço o Valentim desde criança, que eu corria para lá e para cá nos centros lá de Matão, não é, Valentim? Brincava com a Maria Tereza, com o Tiago, que são seus filhos, eu tenho certeza que eles estão assistindo. Eu já queria mandar um beijão para vocês, Tiago e Maria Tereza. Faz tempo que eu não os vejo, mas eu lembro de vocês com o maior carinho. E a gente brincava, ia na evangelização, lá no centro, né, Amantes da Pobreza, o Clarim. Você trabalhou muito tempo no Clarim, né, Valentim? 35 anos? 35 anos trabalhei. 35 anos. Eu lembro, né, Priscila, o coral, né? A Priscila cantava, fazia os coros. Então tem uma história, né? Tem uma história. Que delícia. Era muito legal. Já dei aula de evangelização para as crianças. Também? Eu lembro. Olha aqui, lá no Clarim. os frutos. Ai, foi muito bom. Eu agradeço profundamente o Clarim. A editora está aqui com a gente no programa. Então, assim, é muito gostoso trazê-lo aqui. Eu lembro de muitas coisas, assim. O Valentim sempre muito articulado, trabalhador ali. Hoje do Allan Kardec, mas estava sempre ali no Clarim, né? Muito bom, Valentim. Mas hoje a gente tem um assunto essencial para as nossas vidas. A gente já falou do perdão aqui no Esferas da Vida, com a dona Arlete, com o Paulo, mas eu acho que devia ser uma vez por mês esse tema aqui, que é um tema difícil, que todos nós precisamos. A gente até falou na chamada que é comprovado cientificamente que o perdão faz bem para a saúde física, emocional, psicológica, e passa por muitos ensinamentos espirituais, né? Agora a gente vai ver a visão espírita sobre o perdão. E o que significa o perdão na visão espírita, Valentim? O perdão, Priscila, na visão espírita, o que é o perdão? O perdão é aquele ato, né, aquela ação que você se abstém do ressentimento e da vingança. Então isso é perdoar, né? Quando eu perdoo, quando alguém me ofende, quando alguém me prejudica, e eu tomo uma atitude de não revidar, tomo uma atitude de não me vingar. E o perdão na visão espírita, ele vai mais além, porque nós acrescentamos o ingrediente das influências espirituais, né? Das obsessões, e de que às vezes as pessoas não perdoam alguém aqui, e que esse não perdoar, ele perdura
por encarnações, né? Quantas Por dificuldades milênios. que ficam por milênios. Então o perdão é uma necessidade premente do ser humano, além dos fatores já citados por você de saúde, né? Porque quando nós não perdoamos, quando nós alimentamos sentimentos menos felizes, deixamos esse sentimento fazer morada dentro dos nossos corações, nós adoecemos. Então, quantos problemas cardíacos, quantos problemas de pressão, quantos cânceres, quantas úlceras que advêm do fato de não perdoar. Isso não quer De dizer que guardar rancor, ressentimentos, que são consequências do não perdoar. do não né? perdoar. Não quer dizer, né, que uma pessoa que tenha um câncer, que tenha uma doença aí, é porque ela é rancorosa, porque ela não perdoa, porque perdoou, porque existem outros ingredientes também que levam a isso, né? Mas necessariamente não perdoar, ou melhor, se a pessoa não perdoar, necessariamente ela acaba caminhando para a aquisição dessas doenças, né? Então, como eu disse, o espiritismo, a doutrina acrescenta outros ingredientes, esse da obsessão. Então a gente vai lá, porque eu devo perdoar? Porque se eu for lá nos ensinamentos de Jesus, ele já recomendou, né, que a gente deve amar os inimigos, que a gente deve reconciliar com os adversários enquanto está com ele a caminho. Então, que adversários são esses? Em que caminho eles estão? Estão na nossa casa, estão no nosso local de trabalho, na religião que a gente participa, no clube de serviço que a gente vai, né? Então, Jesus deu a deixa, né? Reconcilia com eles, enquanto você está com ele a caminho, para que não suceda de que ele te entregue ao juiz, né? O juiz te leve à prisão e você não saia de lá enquanto não pagar o último centavo. Que juiz é esse? Que juiz é esse que Jesus se referiu, né? A nossa consciência. A nossa consciência. A nossa consciência que vai ficar nos cobrando, né? Valentim, Isso daí. você falou agora algo que eu acho importante e forte. Quando a gente fala amar os nossos inimigos, quando Jesus faz esse pedido, o que significa amar os inimigos? É amar como a gente ama um amigo? Qual a diferença? Como que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador? Então, existe uma diferença que os espíritos, né, no livro dos espíritos, nos esclarece, que eles dizem que quando Jesus disse que nós devíamos amar os nossos inimigos, ele não queria dizer que nós deveríamos ter pelos nossos inimigos o mesmo amor terno e apaixonado que a gente tem pelos nossos amigos, pelos entes queridos, por aqueles que nos amam. Mas amar os inimigos é não lhe desejar o mal, é retribuir o mal com o bem, não é ficar todo feliz quando ele se dá mal, e nem ficar todo triste quando ele se dá bem. Porque às vezes as pessoas falam, eu perdoei, mas eu não posso nem ver essa pessoa na minha vida, torce para acontecer alguma coisa de errado com ela, fica feliz com a infelicidade do inimigo, então isso não é perdoar. Não, na verdade ela não perdoou, Ela né? não perdoou. Ela só mascarou uma situação. Às vezes até convive com a pessoa, mas convive vibrando E para que torcendo aquela pro mal pessoa daquela se dê pessoa. mal, né? Aí ela fala, tá vendo? Deus tarda, mas não fala. Ainda atribui a responsabilidade do que Olha, acontece Deus ainda castiga a do Deus, jeito que ela né? gostaria. Então ela pede, às vezes, né, até inconscientemente, que Deus faça por ela aquilo que às vezes ela não tem coragem de fazer, até por uma questão social, de convivência, né? Mas perdoar não é isso. Perdoar realmente é vibrar positivamente, é desejar o bem, é não desejar o mal, é isso. Agora, é claro... E é difícil, não é, Valentim? Às vezes uma ofensa, como a gente falou ali do apóstolo Paulo, ele explicou, quando a gente perdoa um amigo, o que acontece, o que é, quando a gente perdoa uma ofensa, a gente está num nível superior, quando a gente perdoa o inimigo, então, né? Mas por que é tão difícil ainda para nós, espíritos imperfeitos, que vivemos aqui no planeta Terra, perdoar? É uma prática, a gente tem que começar a praticar o perdão e depois acontece uma sinergia que acontece automaticamente aí na vida? Ou o que é? Porque eu tenho uma pergunta aqui, da Renata de Matão, 33 anos, que ela fala, perdão significa aceitação? Temos que aceitar tudo o que acontece em nosso casamento, por exemplo? Não, perdoar não é necessariamente aceitar tudo, né? Perdoar não é aceitar tudo, porque perdoar é uma coisa, fazer justiça é outra, ou ser justo é outra. O fato de alguém que tem um coração nobre, né? E tem o exemplo do
antigo, mas serve de exemplo, do Masataka Ota, né, que assassinaram o filhinho dele lá, o Ives, né? E uma vez ele deu uma reportagem, uma entrevista para a revista Veja, falando que ele teve muita vontade, num determinado momento da vida dele, que se tivesse frente a frente com os dois elementos lá que tinham tirado a vida do filho dele, ele os matava. E ele diz que não sabe de onde que veio uma inspiração para ele, e nós espíritas sabemos de onde que veio essa inspiração, para que ele tirasse isso da cabeça, porque ele tinha mulher, ele tinha filho, né? Tirasse isso, mas ele esteve frente a frente com as duas pessoas que tinham tirado a vida do filho dele. Ele esteve frente a frente. Aí ele disse que eles não tiveram coragem de olhar no olho dele. Olha, mas forte, ele né, perguntou: Valentim? por que vocês me fizeram isso com ele, com meu filho, comigo? Porque eles eram empregados dele, né? E ele falou: eu sempre fiz o melhor por vocês, mas eu perdoo vocês estão perdoados. Aí ele criou todo aquele esquema, né? Criou uma ONG para cuidar de crianças, para ajudar presidiários também, ex-presidiários. Aí a repórter perguntou: então, o senhor perdoou aqueles que tiraram a vida do seu filho? Você quer que eles saiam da cadeia? Ele falou: não, perdoar é retirar do coração, limpar a alma, tirar os sentimentos inferiores. Não quer dizer que eu vou falar, tirem ele da cadeia, soltem ele. Então, perdão é uma coisa, justiça é outra, aceitação é outra. A gente não vai aceitar tudo, que nem num casamento, num relacionamento. A gente tem que fazer de tudo para manter o relacionamento. Perdoar as coisas que podem ser perdoadas, perdoar todas as coisas, mas não aceitar todas as coisas. Porque eu acredito que existe a palavra limite, porque nós precisamos nos respeitar. Então ele perdoou, né, no caso quem tirou a vida dos filhos dele, mas não necessariamente ele precisa sair do limite da justiça, por exemplo. Acho que cada um tem que arcar com as suas responsabilidades. Ele não torce contra, tanto é que ele fez uma ONG para ajudar presidiário. Então ele mostrou atitudes muito nobres, né, Valentim? Ele perdoou, tirou o sentimento inferior do coração dele, ofereceu condições de vida, né? Porque fazer justiça também não é achar que a pessoa, porque cometeu um delito, cometeu um crime, deve viver em condições subhumanas, né? Um erro não justifica eu vou me vingar, outro, né? Então o perdão, a gente não pode se vingar, né? Um erro não justifica o outro. Se a gente partir para esse lado de fazer a justiça, né? Seja com as mãos, ou seja, através de pensamentos, de atitudes, a gente não está perdoando. Tem também o caso aí da pergunta da nossa telespectadora, sobre se deve aceitar tudo. É o que você falou, a palavra-chave, né? Tem que ter o limite. Agora, ela pode perdoar, sim, o que está acontecendo. Como vai perdoar? Não guardando sentimentos que vão fazer mal para ela própria, né? Como foi dito já na introdução do programa. E reconstruir, de fato, o relacionamento, se há amor, se há, né? Porque realmente relacionamentos passam por dificuldades. Vamos ver o tamanho também dessas coisas, né? Que ela está falando em aceitação, né? Porque tem coisas que a gente acaba aceitando, porque as pessoas são diferentes, né? E geralmente somos todos diferentes. A convivência, ela é feita de dificuldades. E para que um relacionamento prospere e dê certo, tem que existir o perdão, sim. Aqui tem uma pergunta que é: o perdão pertence a Deus? Então, essa é interessante, né? Porque tem pessoas que falam assim: eu entrego nas mãos de Deus, né? Deus sabe o que faz. E eu costumo dizer que quando a pessoa fala assim: eu entrego nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz, ela não perdoou e está transferindo para Deus a responsabilidade. Agora, perdão é um ato humano. É um ato humano. Deus não se ofende com ninguém, é uma necessidade humana. Então, é aquilo que eu falei já anteriormente, né? Às vezes a gente transfere para Deus a responsabilidade de fazer por nós aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não tem coragem. Então, é um ato humano. Quem tem que perdoar? Quem foi ofendido. E o que a gente deve perdoar? Somente aquelas ofensas que são injustificadas, né? Porque aquelas que são justificadas, a gente não tem que se ofender. Porque às vezes a gente se ofende
por alguma coisa Por que não pouco precisava também, se ofender, que é uma realidade, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa que a gente precisa ouvir, que talvez seja até um bem para a gente, e a gente acaba se ofendendo, né? Então, se é justo aquilo que falou, vamos extrair um ensinamento daquilo, não vamos nos ofender, né? E quando a gente fala do perdão, parece que é sempre a gente que tem que perdoar. Mas quantas vezes o nosso irmão, o nosso marido, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos não nos perdoaram? A gente precisa ser perdoado constantemente, não é isso? Com certeza, as chamadas justificadas, né? Então, às vezes a gente acha que só a gente tem que perdoar. Perdoar, não, mas quantas vezes a gente ofende também, quantas vezes até sem perceber a gente acaba causando um dano na pessoa, que fica magoada, que guarda às vezes até um ressentimento, né? Então, a gente também tem que ser perdoado, porque a gente comete também os erros que nos comprometem até espiritualmente. Com certeza. A gente tem muito ainda para falar aqui sobre o perdão com o Valentim Fernandes. E eu gostaria que você enviasse a sua pergunta, participasse do programa. Entre no site não, entre no Facebook da TV Cultura Paulista. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Mande sua pergunta pelo Facebook que a gente vai responder aqui. E agora a gente vai para o nosso momento Chico Xavier, que é uma mensagem, né, psicografada pelo Espírito Maria Dolores, que ele está recitando, a voz, né, o Chico, a voz dele recitando essa mensagem muito bonita sobre o perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de posar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Paz espera.
De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chopp pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem Tijucar. Tijuca Restaurante e Bar. O melhor do esporte você acompanha com os campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista. De segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, ao vivo. E a reprise do programa de segunda a sexta-feira, às 8h15 da noite. Venha para a TV Cultura Paulista. O melhor do esporte está aqui com os campeões da bola e nós aguardamos você. De olho na visão. Dr. Ramon Carazato, o Eduardo de Rincão quer saber se existe algum grau mínimo para operar a miopia. Não existe um grau mínimo para se operar, tá? O que existe é o incômodo que a pessoa tem com os óculos. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver 1 grau de miopia e tiver o interesse e o desejo de ficar independente dos óculos, isso não é um fator impeditivo para que ela opere. Pode operar. Inclusive, nós temos tratamento para a hipermetropia e também o astigmatismo com o laser, tá? E hoje em dia, com a tecnologia avançando, a segurança aumentou extremamente dessa cirurgia. E com os equipamentos que nós temos aqui no Hospital Oftalmológico Araraquara, são coisa de ponta. Você pode ficar tranquilo que o risco de complicação cai bastante e a chance de sucesso, redução do grau aumenta muito. Pode ficar tranquilo que aqui nós temos todos os equipamentos e tecnologia completa para te oferecer, viu, Eduardo? De olho na visão. Apoio Cultural HUA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. De volta ao Esferas da Vida e hoje a gente conversa sobre o perdão com o Valentim Fernandes. Mas antes, eu sempre falo, né, da Revista Internacional de Espiritismo e do jornal. Mas hoje eu faço questão do Valentim falar junto comigo. Valentim, olha o jornal O Clarim, você trabalhou lá 35 anos. A gente tem esse título, A Progressão dos Mundos. É um jornal feito com muita, muito carinho, com muito amor, com muita seriedade. Tem muita credibilidade essas edições. Não é isso, Valentim? Sim, a editora O Clarim, hoje existem muitas editoras, né? E o Clarim é desde 1905. E é uma editora que se mantém fiel à obra de Allan Kardec e a Kaibar Schutel, né? Que foi um seguidor de Allan Kardec, fiel aos princípios doutrinários. Então, tanto o jornal quanto a revista tem um conteúdo de primeira qualidade. De primeira qualidade, e você pode entrar aí no www.oclarim.com.br. Também tem os telefones aí na telinha para vocês podem assinar a Revista Internacional de Espiritismo e também o jornal O Clarim. E vamos dar aquele recado do que vai ter em Matão também, Valentim? Vai ter o Amigos, né, Espíritas em Ação, não é isso? Espíritas em Ação é um evento das Casas Espíritas de Matão, com apoio da USE. Será no dia 4 de maio, das 8h30 às 19 horas, lá no Sorema, um clube. As pessoas interessadas em fazer as inscrições podem entrar no site, lá no Simpla, né? simpla.com.br, Simpla, né? Tá. Procurar por eventos Ação Espírita, Ação Espírita, e lá vai ter o link para fazer a inscrição. Do Espíritas em Ação. R$15, Espíritas em Ação, desculpe.
R$15 apenas a inscrição. É um evento com palestrantes muito conhecidos, né? O Simão Pedro de Lima é um dos palestrantes que está aí se destacando no movimento, participando de congressos. O Vinícius Lara, a Paula Zampa, enfim, são um muitos evento expositores muito bom expressivos da doutrina espírita. E terá a participação especial do Raul Teixeira, né? E um convite especial que eu quero fazer para vocês, que eu fiz a semana passada, é que na sexta-feira, no Centro Espírita O Clarim, em Matão, será feita uma homenagem ao Raul Teixeira. Então a gente aguarda todo mundo lá na homenagem também às 7h30 da noite, no dia 3, é isso? No dia 3, na sexta-feira. No dia 3, no Centro Espírita Amantes da Pobreza, ou é o Clarim? Agora chama Centro Espírita O Clarim, né? Ali na Rui Barbosa, 1070 Centro. Isso mesmo. Então a gente convida todo mundo para estar este fim de semana todo, sexta e sábado, em Matão. E a gente está recebendo aqui algumas participações. Eu vou ler aqui para você, Valentim. Aqui, ó, no Face, o palestrante espírita está. Ele tem esse nome que ele mandou aqui pra gente. Falou assim, ele fez um comentário, na realidade, não é uma pergunta. Perdoar não é estar conivente com o erro do outro. É compreender que se o outro errou, eu poderia também ter errado na mesma forma, ou pior até. Compreender é o primeiro passo. Perdoar é se doar. Perdoar não é esquecer o mal, é não revidar e não guardar o mal. É um exercício diário. Exatamente. Realmente, não é, perdoar não é ser conivente com o erro, né? Como nós já dissemos, perdoar é você se livrar dos sentimentos inferiores. Isso não quer dizer que você aceita, que você é conivente com o erro, né? E como ele disse, é uma verdade. É um exercício diário, é uma conquista, é uma busca de conquistar uma virtude, né? E que é aquele elo, como eu disse lá no início, que vai nos levar ao nosso progresso, à nossa evolução, que vai nos aproximar de Deus. Com certeza. Um dia eu escutei, até aqui no Esferas da Vida mesmo, que tinha as pessoas perguntando do João de Deus. E o expositor espírita falou assim, quem somos nós para julgar um erro do nosso irmão? Porque um erro do nosso irmão hoje pode ser um nosso erro de amanhã. A gente nunca sabe, não é, Valentim? Claro que a gente não tem que comparar erros, julgar a capacidade de cada um, enfim. Mas é isso mesmo, o erro de hoje de alguém pode ser o nosso de amanhã. E aí? Não é? A gente não pode julgar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Jesus, né, nos deu o ensinamento, né? Não julgueis para não ser julgado, né? Porque você vai ser medido na mesma medida que você está medindo o outro. Então, o exemplo de João de Deus, que saltou aí aos olhos de todo mundo, toda a imprensa divulgou, né? É triste, mas é um filho de Deus. Deus olha para ele da mesma forma que olha para você, que olha para mim, que olha para todos, né? Ele cometeu um deslize, ele vai ter que se acertar com as leis humanas, isso daí, claro, né? Com as leis humanas, com a lei do homem, se entender, né? Resolver esse problema, e vai ter também que se acertar com a lei divina. Agora, não compete a nós fazer o julgamento, né? Ficar criticando, falando, porque, como disse nosso companheiro, amanhã mesmo a gente pode também cair, né? Com certeza. E a gente tem mais questões aqui, ó. A Cristiane de São Carlos, ela pergunta, o que eu faço quando eu não consigo perdoar alguém? Então, é um exercício, né? Quando eu disse lá no início, o que é perdoar? É um ato que a gente espontâneo, é uma atitude que a gente deve tomar, né? No sentido de não guardar ressentimento e nem se vingar. Eu acredito que ela consegue sim perdoar, porque ela não pode se olhar como a gente se olha. Eu me olho como eu sou. A gente tem que se olhar como Deus nos vê. E Deus nos vê como um diamante a ser lapidado. E Deus dotou todos os seus filhos, todos os espíritos foram criados por eles, nós, dotados do pensamento, da vontade, da inteligência. Então, se nós colocarmos o nosso pensamento, né, a serviço do nosso desejo, da nossa vontade de perdoar, com certeza a gente vai conseguir. Então, às vezes a gente fala, não consigo, né? Nessa vida não dá, vou largar para outra encarnação. Mas se a gente pedir ajuda espiritual, pedir força, porque tem uma pergunta no livro dos Espíritos que fala assim, né?
todas as vezes que você orar ao seu bom gênio, ao seu bom anjo, ou seja, ao nosso anjo de guarda, espiritual, com sinceridade, com desejo do bem e pedir ajuda, a ajuda vem para você, porque Deus dá como missão a espíritos superiores cuidar da gente. Então, olha como Deus é maravilhoso para conosco. Ele dá como missão a espíritos mais adiantados nos socorrer nas nossas fraquezas. Então, se a nossa irmã orar a Deus com sinceridade, ao anjo de guarda dela, pedindo ajuda no sentido de que ela consiga ir se libertando desse não perdoar e começar a perdoar, os espíritos do bem, os espíritos superiores virão para auxiliá-la. Gostei dessa dica, né? A gente pode dizer assim, Valentim, porque realmente é difícil, tem certas atitudes, comportamentos que realmente nos ferem profundamente. E que eu acredito muito, eu posso estar errada, que existe um tempo. Às vezes aconteceu recentemente, obviamente que a pessoa precisa digerir, precisa passar pela maturação do que aconteceu, né? Porque os sentimentos também vão, a gente vai desenvolvendo maturidade para certos acontecimentos da vida. E isso nos fortalece, não é isso? E eu acho que no caso, se ela não consegue perdoar, mas pelo menos se ela conseguir se afastar, já conseguir não desejar o mal para a pessoa, tentar viver a vida dela, esquecer um pouco essa pessoa, não é? Acho que são passos até ela falar, não, já saiu, não sinto ódio mais, não sinto mais rancor, eu compreendo o erro alheio. Porque eu acho que quando a gente se enxerga, a gente se vê inferior também. E vê que o próximo, nosso amigo do lado também é inferior. Então a gente erra em algumas coisas, eles erram em outras. E assim caminha a humanidade, não é, Valentim? Você disse bem, porque nós somos espíritos em evolução, nós não somos perfeitos, né? Então, às vezes a gente precisa de um tempo, né? Porque nós temos as nossas emoções. Às vezes alguém nos ofende, fala alguma coisa que a gente não gosta, causa algum prejuízo para nós. Às vezes precisa de um tempo, né, para digerir isso daí. O bom é que a gente, tendo as orientações, como a doutrina espírita nos dá, e não só a doutrina, porque todas as religiões pregam o amor e a necessidade do perdão. O perdão está em todas as pregações, né? O Cristo nos ensinou que nós devemos amar, que nós devemos perdoar, então isso está para todas as Falou a Simão Pedro 70 vezes 7. Vezes, né? E quando eu pego essa passagem dos 70 vezes, 7 vezes, eu costumo até falar o seguinte, porque o Pedro, quando falou lá para Jesus, porque eu devo, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes, porque era costume lá dos rabinos, né, que se perdoasse 3. Então, quando ele falou 7, né, ele talvez, né, ele achasse que Jesus ia falar, você é o cara, né, Pedro? Você está acima da média, né? E tem outros significados, né, porque o número 7 é um número cabalístico, né, aparece em vários lugares das escrituras, né, são as 7 pragas do Egito, né, os pecados capitais são 7, o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º, então tem tudo isso. Mas eu costumo falar assim, que se Pedro tivesse falado 8 vezes para Jesus, Jesus ia falar 8 vezes 80 vezes, né? Se ele falasse 9 vezes 90, e assim sucessivamente, né? Porque o perdão tem que ser dado sempre. E também quando fala assim, perdoar infinitamente, né? Não, se a gente fazer uma matemática, a gente vai ver que 7 vezes 70 é um número finito, né? É o número 490, dá 490, né? Mas tem uma historinha do Chico, né? Que passou aí a mensagem agora de pouco, né? Nosso querido Chico, que uma senhora procurou o Chico, certa feita, porque vivia lá um relacionamento turbulento com o marido, daí foi lá reclamar com o Chico, falou, Chico, tá difícil continuar, tá difícil muito. Aí o Chico falou, não, mas você precisa perdoar ele, ela falou, não, mas já perdoei tantas vezes, né, não tá dando mais. Eu falei, não, mas já deu 490, Chico. Ele falou para ele, 70 vezes 7 vezes, ela já tinha feito a conta, ela falou, não, já foi 490. Ele falou, não, mas é por dia, como ele falou ali, por pecado, né, como foi ali na mensagem da Maria Dolores, né. Então é bem assim, né, a gente tem que perdoar o quanto puder, mas tem hora que tem casos que também precisa de um tempo para a gente, né,
digerir. Porque se pega lá, Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, ele não censurou a defesa, ele condenou a vingança. Então, se alguém está nos prejudicando, se alguém está nos ferindo, a gente pode se defender, mas a gente não pode se proteger no mínimo, não é? Não se vingar, a gente se protege, a gente tem o direito. Então, se está turbulento um relacionamento, se a gente não consegue perdoar mesmo, dá um tempo, se afasta um pouco, mas procura tirar do coração o sentimento inferior. Procura ter no pensamento, para com aquelas pessoas, somente pensamentos do bem. Sempre, sempre. Aqui, ó, como me livrar do sentimento de culpa? Culpa é algo bem forte quando a gente fala de perdão, porque às vezes a gente tem que perdoar, mas como que a gente faz quando a gente ofende a outra pessoa e a gente precisa ser perdoado? Existe a história do auto-perdão, que é um tema também muito forte, o auto-perdão. Para a gente se perdoar, né, Priscila, a gente precisa primeiro se auto-perdoar, né? O sentimento de culpa, ele vem do arrependimento, né? A gente se arrepende de algo que a gente fez. No entanto, a gente não pode ficar ali levando esse sentimento de culpa eternamente, ficar com isso aí sofrendo. Porque a gente tem que ter em mente que no nosso atual estágio evolutivo, né, a gente vai errar. No nosso atual estágio evolutivo, a gente vai ofender, a gente vai ser ofendido. Então, se a gente ficar preso ao sentimento de culpa, a gente perde a possibilidade, a oportunidade de se melhorar e de perdoar. Porque se eu estou sentindo um sentimento de culpa, é porque eu devo ter feito alguma coisa ou prejudicado alguém, não sei qual caso seria aí, mas é porque a gente está arrependido de algo que fez, de algo que falou. Existe uma palavra que eu acho importante, que é a reparação, não é? A gente, a partir do momento que a gente se aceita, a gente já percebe que errou. Obviamente vem o sentimento de culpa, né? Para a gente se auto-perdoar, olha, realmente eu não sou a partir do momento que a gente sente que não é uma pessoa perfeita, já é um bom começo. A aceitação da nossa inferioridade, das nossas maldades, né? E também reparar, olha, realmente te fiz um mal, como que eu posso, de alguma forma, te ajudar ou você me perdoar. Eu acho que a pessoa tem que se colocar, né? E só dela perceber que ela errou já é um começo, porque eu acho que é um processo o perdão e o auto-perdão, não é, Valentim? O perdão começa no caso do sentimento de culpa, de se livrar dele, começa pelo arrependimento, e você colocou muito bem, né? Pela reparação, porque só se arrepender não adianta nada, né? Você precisa se arrepender do ato que cometeu e procurar a reparação. Se eu ofendi alguém, eu vou procurar de repente um meio de me aproximar dessa pessoa, de pedir desculpas, de pedir perdão. Se a pessoa me perdoar, tanto bom quanto ótimo, né? Bom pra ela, se a pessoa não né? me perdoar, o problema já deixa de ser meu e passa a ser da pessoa, né? Então é dar o primeiro passo. Como se livrar do sentimento de culpa? Dar o primeiro passo, procurar a reconciliação e entender, né? Entender que nós somos passíveis de erro, né? E que nós temos que aprender com os erros. Que quem pode atirar a primeira pedra, né? Quem pode falar que nunca errou, quem pode falar que nunca ofendeu ninguém, que nunca prejudicou ninguém, às vezes não até prejudicar deliberadamente, mas às vezes prejudica, né? Sem querer, acaba prejudicando alguém, falando uma coisa. Querendo mesmo e depois se arrepende, né? Tem todos esses lances, né? Então, é dar esse primeiro passo e depois buscar a reparação. E para o sentimento de culpa é a mesma coisa do que eu falei em relação à pessoa que não consegue perdoar, né? Buscar ajuda e amparo da espiritualidade. Quando a gente coloca sinceridade na busca do amparo da espiritualidade, a gente encontra. Eles vêm, isso é fato, né? E uma ajuda sincera, né? A gente se colocar e falar... Eu já falo assim, Valentim, o senhor sabe quem eu sou mais do que eu, então... O senhor vê aí o que o senhor faz, o que eu estou precisando. E o que pode fazer por mim aí, né? Mas me assim, ajuda, me direciona que o negócio vai, não é? Porque quando a gente não pode ter a pretensão de achar que não erra, né? De achar que é perfeito. Nossa, com quando a certeza. gente se acha que não erra,
que a gente é perfeito, eu costumo dizer assim, aquele que se diz muito perfeito é o que está mais obsediado, né? A gente tem que se colocar na condição de que nós estamos sempre em aprendizado, sempre em evolução. O que a gente não pode é se acomodar com o erro, né? No meu atual estágio eu erro mesmo. Não posso continuar errando, mas eu tenho que me esforçar cada dia para me tornar melhor. Com certeza. A gente vai falar mais um pouquinho da influência espiritual, da obsessão. Eu acho que é importante, né, para quem está em casa, mas a gente tem que ir para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. O Ministério da Cidadania, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2019. Clínica de Estética e Beleza New Look oferece para você todos os tratamentos de estética e beleza reunidos em um só lugar. Acesse o site clinicanewlook.com.br ou ligue a gente seu horário. New Look, qualidade e tecnologia a serviço da beleza. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Única FM, agora com mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM 101,3, líder em audiência qualificada. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o perdão com o Valentim Fernandes, expositor de Matão. E nós já estamos no terceiro bloco, o papo está muito rápido, hein, Valentim? Está indo rápido, por cima. Valentim, eu tenho aqui uma pergunta do Lucas. Ele fala, o que devemos perdoar? O que devemos perdoar? Depois dos 70 vezes 7 é tudo, né, que a gente falou. Devemos perdoar tudo, né? E considerar que... Lembrando que não é aceitar tudo e continuar da mesma maneira. Não é ser conivente, né? Não ser conivente. A gente deve sim perdoar tudo que vier aí pro nosso lado, que a gente achar que foi uma ofensa, que nos prejudicou em alguma coisa, a gente deve perdoar. Perdoar sempre, porque Jesus nos recomendou. Porque também é difícil nós passar por aqui sem ter desavenças, sem ter até inimigos, né? Inimigos. Eu vou contar uma pequena história até engraçada de que do tempo que às vezes a gente perde não perdoando, né? Deixando aí para não perdoar. Diz que um padre lá na missa, né, na sua pregação, depois de ter feito um evangelho muito bonito, recomendando que os seus fiéis perdoassem, ele fez uma pergunta, né? Ele falou: quem aqui tem inimigo? Então, como sempre, né, quando faz a pergunta a primeira vez, timidamente alguns levantam o braço, né? Ele perguntou mais incisivo, foi firme.
quem aqui tem inimigo? Aí todo mundo levantou, porque ele tinha falado na pregação dele que é muito difícil, né? A gente passar por aqui sem ter inimigos, às vezes, né? Que o mais importante é a gente perdoar, mas que a gente acaba formando alguns inimigos. Aí todos levantaram a mão, menos uma senhorinha. Ela não levantou a mão. E aí ele perguntou para ela, né? Dona Maria, então a senhora não tem inimigo? Ela falou, não, eu não tenho nenhum. Não tenho. E aí a assembleia toda aplaudiu ela, né? Na verdade, ela não tinha nenhum inimigo. Aí ele chamou ela lá para o púlpito, né? Falou, quantos anos a senhora tem? Ela falou, tenho 99. E aí todo mundo aplaudiu mesmo. Falou, mas a senhora não tem nem inimigo? Não tem mesmo? Por quê? Falou, não, porque eles já morreram todos, né? Então ela está com 99 anos, aí os inimigos que ela fez, morreu tudo antes dela, né? Então a gente não precisa esperar a gente ficar velhinho, né? Ou a gente passar para o outro lado, né? Para exercitar o perdão. Então todas as oportunidades que a gente tiver de perdoar, vamos perdoar tudo, né? Porque o Espiritismo, ele explica na realidade que às vezes essa história do tempo do perdão, para a gente conseguir perdoar, levam vidas, não é isso, Valentim? Levam Por vidas, exemplo, de reencarnação séculos. em reencarnação, séculos, às vezes um pai não perdoa o filho, que não perdoa a mulher, e essa família volta em várias oportunidades de reencarnações para tentar reaver, não é isso? O perdão, às vezes, leva milênios, né? A gente que tem experiência de participar de reuniões mediúnicas, quantas Sim. vezes os espíritos chegam lá choramingando, reclamando, Tristes, sofrendo, né? tristes, né? Ou vingativos, que não conseguem perdoar. Então, a doutrina espírita, ela acrescenta esse ingrediente a mais na necessidade do perdão, porque o ódio que a gente tem aqui, o sentimento inferior que a gente tem aqui, a gente leva ele, carrega ele. Aí do outro lado da vida, às vezes alguém que a gente ofendeu, né, que a gente foi o algoz, alguns seguem lá a sua vida, né? Seguem a sua jornada, nos perdoam, outros não. E aí quando eles nos localizam aí no tempo e no espaço, o que eles querem? Cobrar Nos de nós prejudicar. a nossa a dívida que a gente tem para com eles, né? Aí vem nos processos obsessivos. Então, além do perdão, faz bem para a saúde, né? Porque não deixa a gente adoecer. Porque o perdão é um faz bem sinônimo pro de espírito. libertação. Você se liberta daqueles sentimentos penosos, do rancor, do ressentimento, da maldade. Porque o que nos faz mal, mas não necessariamente que é conseguido rapidamente, não é, Valentim? Precisa do trabalho de exercício, de vontade, de treinamento, porque cada um de nós estamos num grau evolutivo. Eu lembro um casinho que está num livro da Sueli Caldas Schubert, né, que é sobre o perdão, de uma mulher sofreu durante a vida aqui de fortes dores nas pernas. Ela sofria dores. Procurava todos os médicos e não conseguia a cura para as suas dores. Até que ela chegou a um centro espírita para fazer um tratamento espiritual. Até que ela foi levada depois a uma reunião de desobsessão. E lá na reunião se manifestou um espírito que tinha sido seu escravo numa outra encarnação, numa encarnação mais antiga, e que ela havia mandado lá que os feitores surrassem ele no tronco até que ele morreu. Então, quando ele localizou ela aqui, ele passou a perseguir ela, a obsediar ela. E ele chegou na reunião mediúnica pedindo socorro, porque aquilo também fazia ele sofrer demais. Fazia ele sofrer. Claro. Pediu para ela, falou, sabe, só o que eu quero nesse momento, que você me peça perdão. Que você fala, eu quero que você me perdoe. Mas a mulher, segundo a narrativa do livro, não pediu. Disse que não pediu. E preferiu continuar sofrendo das suas dores. Então, quantas coisas que podem ser evitadas, né, com um simples gesto, com um simples ato, com um simples perdão, né? Com um simples, olha, vamos deixar isso daí para lá. Você falou de famílias, né? Quantas famílias, às vezes, elas são desfeitas por causa de uma palavra mal colocada, às vezes num dia, às vezes numa festa, né, de final de ano, de Natal, alguém se excede na bebida, fala alguma coisa e pronto. Não mais perdoa aquilo que o outro falou.
separa a família, né? Quando um vai, o outro já não vai. E quem sofre com isso? São os pais, né? E todos que sofrem mais, porque já não conseguem mais reunir a família em torno da mesa. E às vezes levam isso daí para outras encarnações. Então, o momento é agora, né? Nós não podemos fazer igual a Dona Maria, né? Chega lá, nós temos o até os presente. 99 anos, né? Falar, todos já morreram, né? A gente tem que perdoar, perdoar e perdoar sempre. E eu acho que a partir do momento que a gente sabe que somos imortais, que somos espíritos imortais e de que a gente não morre, os sentimentos continuam, porque nós espíritos continuamos em outras esferas, o nosso inimigo, a gente continua, as pessoas não morrem. Como a Dona Maria falou, eu não tenho mais porque meus inimigos morreram. Não, os inimigos delas estão vivos, em outra esfera, mas eles morreram somente a carne, o corpo. Então, assim, não adianta postergar. Um dia, né, esse dia chegará da reconciliação. A gente pode querer demorar ou não é isso, Valentim? E como a Joana de Ângeles fala, né? Inimigos, né? Até Jesus teve inimigos, né? Francisco de Assis teve inimigos, Chico Xavier teve inimigos, Divaldo tem inimigos, mas o importante é não ser inimigo de ninguém, né? Então, se tem alguém que nos ofende e nos prejudica, eu não vou retribuir com a mesma moeda. Se alguém não concorda com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, eu não vou me sentir ofendido com ele, porque até esses iluminados tiveram inimigos, né? Então, o grande esforço nosso, né? O grande exercício nosso é não ser inimigo de ninguém. Como a gente consegue não ser inimigo de ninguém? Perdoando. Perdoando. Não dá para ter um amor terno e apaixonado, como os Espíritos nos recomendaram, por aquelas pessoas, porque uma coisa está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma coisa física, química, né? Você chega perto de uma pessoa que não gosta de você, o seu coração bate diferente, né? Com certeza. Bate diferente. Então, o que é perdoar? Perdoar mesmo. Quando essa pessoa, que o nosso coração, quando chega perto, bate diferente. Quando a gente encontrar com aquela pessoa num ambiente, a gente tentar ao máximo fazer com que esse nosso coraçãozinho não bata diferente, né? Quando a gente conseguir isso, a gente está no caminho do perdão. Então é um exercício diário, é um trabalho que a gente vai fazendo. E não podemos esquecer que a gente tem condições de fazer isso. Porque nós fomos dotados, criados por Deus, com o germe da perfeição, criados para sermos perfeitos, então fomos criados para não ter esses sentimentos. A gente está trabalhando eles, está lapidando eles, né? Então Jesus falou, Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ele falou que a gente podia fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, guardada as devidas proporções, né? Guardada sem querer, né? Claro, chegar lá, sem se comparar, a gente tem condição de perdoar, sim. Porque quando ele recomendou para nós que nós devemos amar os nossos inimigos e que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, é porque ele sabia que nós tínhamos essa capacidade. Nós temos essa capacidade. E eu acredito que a palavra-chave também é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue perdoar também. Porque a gente se vê no outro. Não é isso, Valentim? A gente tem que analisar quais são os nossos pontos fracos, né? É o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, como os Espíritos nos recomendaram. Que a verdade vai nos libertar. Você disse muito bem. Então, a gente se conhecendo, a gente sabe qual é o nosso ponto fraco, né? Não precisa ninguém nos apontar. A gente sabe como a gente reage diante de uma fala que não nos agrada, né? E às vezes a gente não perdoa por vaidade, por orgulho. Por orgulho. Não é por falta de capacidade, é pelas imperfeições que a gente ainda alimenta. Às vezes a gente não perdoa, né, para não dar o chamado braço a torcer, né? Porque os que perdoam aos olhos de um grande número de pessoas são tidos como pessoas fracas, né? Sim. Mas o Caibar Schutt fala lá no livro Reforma Íntima próprio. Que são os fortes, né? Que perdoam. É coisa para os fortes, não para os fracos. Mas para alguns é coisa de fraco, né? Fala, é um banana, né? A pessoa
fez isso, fez aquilo Pisou, com ele, pisou, ele está pisou lá. e ele perdoou. É um bobo, né? É um tolo, né? É um fraco. Não. Então, só os fortes são os que perdoam. Só os fortes perdoam. Eu acho que a gente finaliza aqui o nosso programa, porque foi forte agora, né? As pessoas às vezes falam, a pessoa não tem amor próprio, e amor próprio acaba, às vezes, sendo bastante orgulho, né, Valentim? Não tem jeito, né? A grande chaga, né, da humanidade, o orgulho. Às vezes a gente não quer ceder, né, não quer estender a mão. Eu vou me rebaixar, o que os outros vão pensar de mim, né? Então, às vezes a gente tem muita preocupação com o que o outro vai pensar. A gente tem que se preocupar com o que Jesus está esperando de nós, né? Com certeza. O que nós podemos oferecer. Porque a gente tem uma religião, mas a gente precisa ter mais que uma religião, a gente precisa ter um sentimento de religiosidade. Religião a gente escolhe, é muito mais importante. Religião escolhe. Hoje estamos espíritas, né? Mas a gente precisa ter um sentimento de religiosidade, do religar-se a Deus. Então, quando a gente tem sentimento de religiosidade, as coisas vão ficando mais fáceis da gente ir se situando no caminho que nos leva à plenitude, à felicidade. É isso mesmo. Valentim, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Esferas da Vida. Foi muito bom o nosso bate-papo, correu rapidamente, a gente tem poucos segundos aqui. E eu convido vocês para a semana que vem, porque o programa vai ser de perguntas e respostas com Arthur Valadares e você vai poder participar de uma maneira diferente. Fica aí de olho na chamada que a gente vai fazer da semana que vem. Muitíssimo obrigada, Valentim, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, uma alegria. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado. Até terça-feira que vem, às 10h30 da noite, ao vivo. Germe em seus impulsos embrionários, mas só encontra os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rudo. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.